Aí então, como eu estava dizendo, nós vamos fazer as pregações hoje, a pregação de hoje, avulsa sobre os 5 solas da Reforma. Não sei se vocês se lembram, mas 31 de outubro passado foi comemorado os 201 anos da Reforma, né? Então, o que é a Reforma Protestante? Lutero foi o principal, o primeiro a proclamar a Reforma. Mas antes e depois deles, de Lutero, houve muitos outros reformadores, né, que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas vou resumir um pouquinho da história de Lutero. Lutero era filho de uma família mais ou menos abastada. O pai de Lutero queria que ele estudasse direito para ser advogado, porque naquela época advogado ganhava muito bem, né? Ganhava muito dinheiro, né? Aí Lutero, para satisfazer o pai, muitos filhos até hoje, para satisfazer o pai, vai lá e faz o curso que o pai quer. Ele foi lá e fez o curso de direito, né? Mas no coração dele existia uma grande inquietação sobre como agradar a Deus, como ser salvo, como livrar a sua alma do fogo eterno, né? E o tempo foi passando. Um dia ele vai andando num bosque, né? E de repente vem uma tempestade, e a tempestade pegou de surpresa. Ele se abrigou num lugar e ali se agachou, encolheu lá e disse para o santo padroeiro lá da cidade, né, se eu não morrer nessa tempestade, eu vou ser padre. Aí a tempestade passou, ele não morreu, foi para casa e ele cumpriu a promessa, que Lutero desde sempre, desde criança, é importante, viu, Gabriel? Desde criança ele era compromissado, ele era sério, ético, né? E obediente, né? Aí ele cumpriu a promessa e se inscreveu para ser padre, né? Mas a alma dele continuava inquieta, porque quanto mais ele fazia penitência, mais perturbado ele ficava por não ter a salvação, né? E quanto mais ele fazia obras conforme os ensinamentos da Igreja Católica, mais ele ficava atormentado, sentindo cada dia a sua alma queimando no inferno, né? E por várias vezes ele fez sacrifícios inimagináveis. Por exemplo, subir a calçada da Catedral de Roma. Ele ia para Roma com esse propósito: vou subir ajoelhado. Ele não subia de joelho, não. Ele subia ajoelhado, né? E ele fazia muitas outras penitências ensinadas pela Igreja Católica, mas quanto mais ele fazia, mais atormentado ele ficava, né? Nós sabemos que isso também é providência divina, porque quando alguém é eleito desde a fundação do mundo, predestinado para a vida eterna, chega uma hora que Deus quer chamá-lo para o gozo da salvação por meio do arrependimento e da fé em Cristo. Aí Deus começa a mexer com ele, né? Foi assim com a história de John Bunyan, o Peregrino. Se você ainda não leu um livro chamado O Peregrino, leia, que é um livro edificante, né? Então, assim como o Peregrino de John Bunyan, ele se sentiu atormentado quando percebeu que estava perdido. As pessoas não buscam a salvação enquanto não se dá por conta de que está perdido. Por isso que Satanás logra muito êxito nos incrédulos, ocupando o tempo deles com o trabalho. Tem gente que trabalha dia e noite, noite e dia. Essa é uma estratégia de Satanás para não fazer ele pensar na alma. Outros buscam lazer. Qualquer coisinha, ele está lá
praticando exercício físico, praticando esporte e tal, né? Aí não tem tempo para pensar na alma, né? Aí Satanás logo é muito êxito nisso, né? Aí também vem os programas de televisão que é muito atrativo, né? E por aí vai, né? Eu me converti, por exemplo, porque teve um feriado da Semana Santa e o feriadão de quinta a domingo, né? Me trouxe, Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Me fez sentir perdido e buscar o Evangelho. Naquela noite minha mãe me convidou para ir na igreja e eu fui. Pastor Manuel Alves pregou e a mensagem que ele pregou entrou no meu coração também pela providência de Deus, pela graça, né, de Deus. É assim. Aí, mas como eu estava dizendo, houve muitos outros antes e depois. Antes de Lutero, eu lembro pelo menos de 2 nomes. Um se chamava John Hus, ou João Hus, em brasileiro, e outro se chamava João também, João Wycliffe, se não me falha a memória, né? Então esses 2 João, né, eles foram queimados na fogueira pela Igreja Católica. Eles eram padres, mas eles pregavam na cidade deles, cada um numa cidade, né, num país, né? Lá no país dele, na cidade dele, ele usava o salão da igreja para pregar o Evangelho da graça de Deus. E isso caiu no ouvido do Papa, né? Aí o Papa mandou chamá-lo em Roma, ele foi, aí discutiu com os papas, disse: não, eu não estou indo contra a Igreja Católica, eu não estou rebelde, eu quero ser fiel às Escrituras, e as Escrituras dizem que a salvação não é por penitência, a salvação é pela graça, é pela fé, é uma obra do Espírito Santo em nós, não é obra, e também a Bíblia diz que nós não devemos obedecer a homem nenhum, a papa nenhum, a pastor nenhum, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Mas não, uma vez eu já passei esse filme aqui, há um filme bom sobre John Hus, né? O João Hus, mas não teve jeito. Mesmo com o rei tentou protegê-lo, né? Porque os reis detestavam o Papa, né? Então, quando aparecia alguém pregando contra o Papa, ele então dava apoio, não porque eles amavam a Deus e o Evangelho e a salvação, e queriam ser salvos, mas em pequena medida, porque eles eram políticos adversários do Papa, mas em grande medida a providência de Deus, que Deus deparava um rei para proteger alguns reformadores, né, e outros Deus deixava morrer, né, porque Deus tem, o crente deve glorificar a Deus na vida e na morte, amém? Então muitos glorificaram a Deus com a morte, na época por perseguição, inclusive a Igreja Católica matou muitos, né? Muitos cristãos, muitos crentes, simplesmente porque pregava o Evangelho da graça, né? O outro reformador, aí foi depois de Lutero, foi João Calvino. Às vezes a gente pensa que João Calvino era contemporâneo de Lutero. Sim, em certo ponto era, mas quando Lutero afixou as 95 teses nas portas da igreja da igreja de Wittenberg, da catedral de Wittenberg, esqueci o nome de novo, Calvino tinha 8 anos de idade, né? Mas paralelamente havia muitos outros lutando para ensinar o povo a salvação unicamente pela fé, né? Mas eram perseguidos, outros tinham que fugir. O próprio Calvino, ele é francês, mas ele teve que fugir da França, e de lá foi na França que ele proclamou a reforma protestante, confirmou, né, o que Lutero já tinha, a semente que Lutero já tinha lançado
lá em Genebra, na Suíça, ele escreveu a sua maior obra, chamada As Institutos da Religião Cristã, que foi para um livro para espalhar pelo mundo inteiro, ensinando os termos da Reforma Protestante. Aí também houve outros reformadores, como Philippe Melanchthon, Teodoro de Beza, Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli foi junto com Lutero e Calvino, foram um dos cabeças, dos que batalharam mais, né? Ulrich Zwingli, ele também era da Suíça, lá em Genebra, né? Aí teve Martin Bucer, Menos Simmons, aí cada país teve um reformador. Na Inglaterra teve que esqueci de anotar aqui, muito interessante. A fama dele é porque Deus dava tanto poder na palavra de Deus para ele, tanto conhecimento, que a Rainha Vitória, a chamada Rainha Sanguinária da Inglaterra, aquela que matava só de olhar para você, se você olhasse com essa cara bonita para ela, Eugênio, pode escrever que amanhã você morreria. Mas esse teólogo, servo de Deus, conhecedor das Escrituras, quando comparecia perante a Rainha Vitória, a Sanguinária, ela tremia na base, né? Ele foi o pivô da reforma na Inglaterra. Quem sabe até o final do culto eu lembro dele. Então, os 5 solas da reforma é esse que está no quadrinho aí, ó. As palavras em latim não estão aparecendo, né? Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Essa palavra sola é latim, é a palavra latim, que traduzida em português quer dizer somente. Então, a gente pode traduzir aqui simplesmente assim: somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Isso porque a Igreja Católica estava ensinando que a salvação era por penitência. Ele disse: não, é somente pela graça, né? É somente penitência e esforço humano. Ele disse: não, o homem não tem participação nenhuma. O homem não conquista a sua própria salvação. É uma obra da graça que vem por um milagre na vida dele, né? Sola fide, somente pela fé, e assim vai, né? Aí essas teses também foram chamadas de proposições teológicas que serviram de pilares para a reforma protestante, também chamado os 5 solas. Essas frases latinas que foram proclamadas pelos reformadores foram para contrapor a doutrina da Igreja Católica. Como nós vimos aqui, né? E estamos vendo em toda parte aqui, sola scriptura, vamos pela ordem: sola gratia, é somente pela graça; sola fide, somente pela fé; só Cristo, é somente por Cristo, não pelo Papa, por nós mesmos. Só Cristo, foi somente Ele, é Deus verdadeiro e verdadeiro Deus. Somente Ele deixou a sua glória lá no céu e desceu para padecer desde o nascimento até a sua morte na cruz por nós. Foi Ele, somente Cristo morreu e ressuscitou, né? E somente Cristo é a base, é quem nos oferece a salvação. Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aí, só a Escritura, somente a Escritura. Você quer pautar a sua vida, mesmo depois de salvo, quer se santificar, você vai buscar aqui.
A santidade está aqui nas Escrituras, né? E como no 5 pontos do chamado 5 pontos calvinista, o primeiro ponto tem efeito sobre os outros pontos, né? Como nós falamos semana passada. Se a eleição é incondicional, a salvação é eterna. Ninguém perde a salvação, né? A salvação é eterna. Assim é aqui. Se é tudo pela graça, pela fé e somente por Cristo, e nós descobrimos isso nas Escrituras, então a glória não é do Papa, não é da igreja, né? Nós não devemos dar glória a nenhuma igreja, né? Nenhuma igreja deve receber glória. Eu participo de tal igreja, é a melhor igreja que existe. Nada disso, irmãos. Não existe isso. Nós somos um verme, né? Como a igreja é o povo que frequenta ela, então nós não valemos nada. Nós somos menor do que verme, né? E temos menos valor do que um verme diante de Deus. O profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui, já tinha pegado fogo, entendeu? E morto, a humanidade já tinha sido totalmente destruída. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 32, ali Moisés diz: a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Então a humanidade só não caiu no lago de fogo do inferno de uma vez, porque Deus está segurando com a sua mão. É claro que haverá um dia que Deus vai encolher a sua mão, e aí a humanidade incrédula, ímpia, rebelde contra Deus, que não quer abraçar a salvação que Deus oferece, né? E também aqueles que se dizem salvos, mas não querem abraçar a santificação que Deus exige, porque não é simplesmente dizer eu sou salvo, né? Hebreus capítulo 10 diz que a salvação sem a qual ninguém verá o Senhor, só entra no céu santos. Aí entra o valor da igreja unicamente, que se a igreja for fiel à Bíblia, se a igreja, o pregador for fiel à Bíblia, os seus participantes vão ser santificados. A igreja é um instrumento de Deus, da providência de Deus, para ajudar, auxiliar, né, como acessório. Mas se mesmo a igreja não santifica ninguém, não, né? Mas ajuda bastante. Então, bem-vindos todos à igreja local. E muitas igrejas espalhadas aí, né, por aí. Então, o primeiro sola, como temos falado, é sola fide, somente pela fé. Alguns invertem a ordem, né? Mas a única ordem aqui é o só lhe deu graça, o só lhe deu glória. O só lhe deu glória tem que ser o último, né? Ele tem que ser o último, porque ele é o primeiro, amém? Né? Porque nós existimos para glorificar a Deus em tudo que falamos, pensamos e fazemos, né? Nós fomos criados para glorificar a Deus, só que por causa do pecado nós não podíamos glorificar a Deus. Aí Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para morrer por nós, e enviou o Espírito Santo para aplicar essa salvação que Cristo conquistou na cruz. Aí quando Jesus prometeu o Espírito Santo, Ele diz: enviarei o Consolador, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Deus mandou o Espírito Santo, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados e à fé salvadora em Cristo, né? Então é assim. Aí tudo isso para a glória de Deus. Então, sola fide, o que significa? Conforme eu já disse, é uma palavra latina que traduzida significa somente. Então, no caso aqui, somente pela fé. Ou seja, este princípio, somente pela fé, diz que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem acréscimo das obras, nem de mérito humano. Quando nós estudamos aquele livro Ouro de Tolo, né, lembra? O pastor João MacArthur falou dos acréscimos, né? Hoje as pessoas dizem, é Cristo mais isso. Cristo
mais boas obras, Cristo mais psicologia, Cristo mais vai inventando as pessoas, mais vigília, né? Se não fizer vigília não está firme, Cristo não está salvo, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, né? Ontem eu e a Sônia fizemos uma visita para uma senhora, né? E eu perguntei para ela: você tem certeza que se morresse hoje iria para o céu? Ela disse sim, meio balançado, mas disse sim. Aí eu falei: posso fazer outra pergunta? Ela disse: pode. E se você morresse agora e comparecesse diante de Deus e Ele lhe perguntasse por que deveria deixar você entrar aqui no meu céu, no paraíso? Ela não soube responder nada, mas é porque ela não estava, ela já frequentou muitas igrejas, mas inclusive igreja batista, mas ela não estava frequentando igreja agora, né? Ela disse: eu não fui batizada ainda, né? Então Cristo mais batismo, né? Aí ela se embolou, né? Pastor, eu não sei responder, né? Aí eu vou mudar minha resposta. Eu falei: não, vou melhorar a pergunta para ver se você consegue responder. Finalmente ela se entregou. Eu não sou batizada ainda, por isso que eu não sou salvo, né? Não sou salva, né? Então mas ela citou, ela disse que fez um curso numa igreja aí, de 3 dias, chamado, como é que chamava? Encontro com Deus. Aí, depois desse encontro, aí o pastor já disse que ela podia fazer tudo, né? Já podia tomar a ceia do Senhor, já podia evangelizar, já podia tarará, né? Mas não valeu de nada esse encontro com Deus que ela fez, né? Esses eventos, né, que tem por aí. Mas não falamos para ela ainda, porque nós vamos voltar lá para dar continuidade à explanação do Evangelho para ela. Mas para nós que estamos aqui, não se iluda. Eu não sou salvo porque eu sou pastor. Eu não sou salvo porque frequento assiduamente a igreja. Eu não sou salvo porque faço algumas migalhas de boas obras. Porque tudo que a gente faz do bem, a gente diz que faz o bem, mas são migalhas, aliás, Isaías 64:6 diz que todas as nossas obras estão manchadas pelo pecado. Não tem valor nenhum, estão manchadas, né? Suponhamos que isso aqui seja um objeto puríssimo que Deus criou, né? Quando eu coloquei a mão, não presta mais, já contaminou. Onde o homem coloca a mão, contamina. Por isso que as obras, por melhor que seja, não salvam. Então, a declaração da Bíblia, que nós lemos agora em Efésios 2, por exemplo, é somente pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Assim mesmo, tem gente também que são metida besta e diz: eu sou salvo porque eu creio em Deus. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo. Eu sou salvo porque eu creio na Bíblia. Mentira, né? Olha, vou ensinar um segredinho para vocês. Quando perguntar a você é salvo? Você é salvo, você tem certeza da sua salvação? Se você colocar o eu fiz isso, eu fiz aquilo, se você colocou o eu, sujou tudo. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, mas isto não vem de vós, é um dom de Deus. É assim, ninguém sai de casa e diz: hoje eu vou ter fé em Jesus para minha salvação. Não, ninguém faz isso. É um milagre, repentinamente, né? Às vezes você assusta quando Deus começa a trabalhar na sua vida e você começa a se perturbar nos seus pecados e tal, e você não sabe o que fazer. De repente você, eu vou numa igreja. E feliz se ele for na igreja onde prega a palavra de Deus, né? E não promete, sem prometer coisas, porque as igrejas estão prometendo coisas. Para que prometer coisas? Gisele, sarou? Está melhor. Gisele, você vai ser curada.
Para que eu prometer isso para Gisele? Deus nunca prometeu isso. Porque você vai ser curada, Gisele, mas daqui a 50 anos você vai morrer. E aí? Para Deus não faz diferença 50 anos, né? Lázaro ressuscitou. Qual foi a vantagem de Lázaro ter ressuscitado? Só uma. Deus foi glorificado. Mas logo ele morreu de novo. Lázaro morreu de novo. O filho da viúva foi ressuscitado, morreu de novo. Todos que foram ressuscitados na época de Jesus, né? E na época dos apóstolos só foi um, né? Só foi Dorca, né? Pedro, né? Foi só Dorca. Dorca, que fazia o bem, né? Aí morreu de novo. Por isso que Jesus é chamado as primícias, né? A primícia dos que ressuscitaram. Jesus é o único. Por isso que ele é chamado a primícia, porque os outros que ressuscitaram morreram. Então, as bênçãos de Deus só têm valor porque glorifica a Deus. É claro, supre as nossas necessidades também, né? Mas é tudo passageiro. Como dizia um ônibus que eu viajava quando eu estava indo para Santana do Araguaia ajudar a fundação da igreja lá. Eu pegava um ônibus que ia de Paraíso até chegar lá, porque de Goiânia até lá eles faziam baldeação. E atrás tinha uns dizeres assim: no mundo tudo é passageiro. No mundo tudo é passageiro, mas para nós passageiro é tudo. Esse jogo de palavras, né, do ônibus. Então tudo é passageiro. Então somente pela fé proclamou os reformadores. Mas uma coisinha eu esqueci de dizer, que eu vou dizer em tempo, que esse esboço aqui não foi feito por Lutero, viu? Foi feito bem mais tarde, no desenvolvimento da reforma, na consolidação da reforma, ao firmar a reforma. Os reformadores que vieram depois, foi que surgiu assim esse esboço. Não foi uma pessoa não tem uma autoria aqui, uma pessoa que fez, surgiu esses 5 palavras, e eles usaram para continuar lutando contra a doutrina da meritocracia da Igreja Católica, da doutrina das boas obras e das penitências da Igreja Católica. Segunda agora, sola Escritura, somente a Escritura. Então, a Escritura é a única, assim proclamou os reformadores, a Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja. Única, né? Você não tem outra fonte de fé, somente a Escritura. Depois, a partir de 1900, no século XX, surgiram a ideia de visões, sonhos, profecias e alucinações, né? Mas tudo furado. Hoje qualquer pessoa que dizer eu vi Jesus me falou, eu tive uma visão, é mentira, né? Você crê se quiser, mas você está sendo iludido, né? Porque é somente a Escritura, né? É claro que essa proposição foi contra a doutrina dos cânones da Igreja Católica. A autoridade era o Papa e os bispos, né? O povo não tinha nem acesso à leitura bíblica, porque somente os bispos e o Papa podiam interpretar a Bíblia. Aí o povo de Deus acreditava no que dizia os católicos. O bispo dizia e eles não atendiam, e eles não discutiam, era proibido questionar, e ninguém tinha a Bíblia. Aí foi por isso que Lutero foi uma providência de Deus, Lutero, para a fé evangélica, porque quando o Papa mandou chamar Lutero, assim como mandou chamar, eles eram astutos, ele chamava cada um dos seus países, né?
que eles chamavam de herege para Roma, mas era para matar. Aí eles chamaram Lutero para... Quem assistiu o filme Lutero? Eu assisti essa semana o filme Lutero, exatamente para lembrar algumas coisas. Mas aí, quando o Papa mandou chamar Lutero, e a comitiva que veio ia levando Lutero, o rei, que lutava para Lutero não morrer, mandou os seus soldados, né, cavaleiros, se vestir de um capuz, né, com um buraco nos olhos, e de cavalo, alcançaram a comitiva no meio da estrada e sequestraram com armas, né? Contaram as armas para os comitivos e... Quem é Lutero aí? Aí titubeou. Aí Lutero mesmo disse, sou eu. Lutero era muito corajoso, porque os servos de Deus são corajosos, não temem a morte pelo Evangelho, não temem a morte pela verdade, não temem ser perseguido, né? Não teme ser cancelado, né? Não teme ter a igreja vazia, porque ele prega a verdade, né? Aí Lutero disse, sou eu. Então, vem cá. Colocaram Lutero num cavalo e de volta. E o rei colocou Lutero num porão do palácio e alimentou e cuidou de Lutero. Enquanto isso ele traduzia a Bíblia do hebraico para o alemão, do grego para o alemão, né? E os bobos do Papa até hoje está pensando que Lutero foi sequestrado por bandidos, né? E ele ficou lá até a coisa acalmar. É claro que depois ele deu as caras, aí agora o Papa não tinha mais força, né? Deus tinha, na sua providência, deparado um rei para fazer isso, né? Aí daí em diante Lutero pegou essa Bíblia e começou a espalhar. Logo veio o Iluminismo, eu ouvi falar do Iluminismo, e foi inventado o Gutenberg, né? Um homem chamado Gutenberg inventou a imprensa e os livros começaram a ser impressos, né, com mais velocidade, porque antes era na mão, era copiado na mão, né? E os livros começaram a ser impressos com maior velocidade, a Bíblia começou a ser impressa aos montes e espalhou na Alemanha, né, e no mundo inteiro que lia em alemão, né? Então, aí foi proclamado somente a Escritura, só a palavra de Deus, né? Só a palavra de Deus nos garante, só a palavra de Deus nos salva, nos mostra o caminho da salvação, só a palavra de Deus nos mostra o caminho da santificação, só a palavra de Deus nos mostra como devemos andar, como devemos agradar a Deus, amar o próximo, amar os irmãos, amar a igreja. É só a palavra de Deus, não tem outra forma, não tem outra, é só a Bíblia, né? Nem as pregações, porque se as pregações, embora a Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra de Deus, mas é só a pregação da Bíblia. Por isso que eu prego, e muitos pastores sinceros não pregam pregação de tópico todos os dias, como eu estou pregando aqui, o tópico sola da reforma. O pastor sincero pega um livro da Bíblia e começa pregando do primeiro versículo até o último versículo. Vocês que estão aqui conosco, só para informação, nós pregamos em Isaías são 66 versículos. Eu preguei durante 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio, todos os domingos de manhã, pregação de 1 hora, vocês vão ver lá no YouTube, pregação de 1 hora. Pastor, você está matando o povo, 1 hora sentado aí com o traseiro esquentando nesse banco aí, né? Não aguenta. Tem um irmão, uma família que o irmão não está vindo na igreja, ele é bem idoso, porque pastor, eu não aguento ficar sentado não, eu estou conseguindo uma almofada e ele está lerdo, eu vou visitar ele esses dias, eu vou falar, irmão, já consertou, já fez a almofada? Ele disse, vai fazer uma almofada para sentar, né? Então, a pregação que edifica é da Bíblia. Então você pega capítulo por capítulo, versículo por versículo, e vai um livro como Isaías,
do capítulo 1 até o final do capítulo, e o povo cresce assim, o povo é edificado assim, as almas são salvas assim. Agora eu estou pregando no livro de Gênesis, né? Estamos no capítulo 9, terminamos no capítulo 9 hoje de manhã, né? E a igreja, eu creio que os poucos irmãos que nós temos aqui estão sendo edificados. E como eu tenho muitos ouvintes no YouTube, as minhas pregações, a que tem mais visualizações é 150, né, pessoas. Tá bom, né? Se Deus mandasse 150 aqui, hein? Nada é impossível. Se Deus quiser, Ele manda. 150 pessoas aqui, se Deus quiser. Aí, é isso aí, somente pelas Escrituras. O próximo dos solas da Reforma é solus Christus, do latim somente por Cristo. Essas palavras aqui estão mudando, só para sua informação, você que nunca estudou latim, ela muda igual muda em português, porque a palavra tem que concordar com a outra palavra, a outra palavra, né? A gente não pode falar nós vai, nós foi, porque tem que concordar, o pronome tem que concordar com o verbo. Então nós falamos nós vamos, não nós foi. Então, solus Christi já não precisa nem explicar muito, somente por Cristo, né? Como forma de reação dos protestantes contra a Igreja Católica secularizada, que a Igreja Católica, essa reação dos padres, é porque a Igreja Católica estava muito corrompida, né? Não somente na doutrina da salvação, mas em todas as outras doutrinas eles abandonaram, e os padres começaram a se corromper, até vender cargos na igreja, eles vendiam, e por fim, e a gota d'água foi a venda da indulgência. Aí quando eles começaram a vender a salvação, aí Lutero, Zwinglio, Calvino, todos os outros reformadores, eles não, agora eles foram longe demais, vender a salvação, porque você sabe como foi a venda da indulgência? Era assim, eles precisavam construir a catedral e não tinha dinheiro. Aí um teólogo católico teve uma ideia brilhante, de fazer isso. Vamos proclamar a salvação dos mortos que estão no purgatório. É assim, quando a moeda tinir, a moeda de ouro, de prata, né, tinir lá no fundo do gasofilácio, a alma do seu pai, que já morreu, do seu avô, do seu bisavô, pula rapidinho para o céu. E o povo foi na conversa, né? Isso no filme tem fila, eu acredito sim que tem fila, tinha fila para depositar. Quando a pessoa, no filme, na realidade talvez não, mas no filme, quando o pessoal depositava, quando a moeda tinha lá no gasofilácio, lá no fundo, tinha um auxiliar do bispo assinando um papel com o nome da pessoa e entregava. Esse é o certificado que hoje, se você... ele perguntava o nome do morto. Tem uma igreja que faz isso hoje, a Igreja dos Mormons. A Igreja dos Mormons faz isso, né? Se você uma pessoa começa a frequentar a Igreja dos Mormons, aí ele é doutrinado. Aí chega o dia do batismo. Aí eles perguntam: você tem algum parente morto? Tem. Minha tia que eu gostava tanto, ela morreu sem salvação. Não, fica calmo. O seu batismo, quando você for batizada, você vai ser batizado pelos mortos. É isso que significa batismo pelos mortos, a doutrina dos Mormons, né? Eu preguei outro dia aí sobre seitas, né? Está também no YouTube, né? Seitas e heresias, né? Vocês que estavam aqui lembram. Então, no filme, como que chama o morto? Fulano de tal. E a moeda caía lá na gasofilácio, isso é ridículo. Aí, no filme, uma senhora encontra com Lutero, toda esperançosa. Aí Lutero rasga esse papel. Aí. Não presta. Algumas vezes ele embolou o papel, jogou no lixo, né? Ele mesmo fez isso. Ele mesmo foi em Roma,
Mas isso estava espalhado pelo mundo inteiro, mas no caso dele parece que foi em Roma, no filme, né? No filme. Aí o filme tem muitas coisas que não bate, né? Mas ajuda a ilustrar. No filme, ele mesmo foi em Roma. Chega lá e disseram que ele tinha que pagar a indulgência. Ele mesmo foi, né? Como ele estava angustiado pela salvação, já tinha feito de tudo, já tinha subido ajoelhado a catedral, as escadarias da catedral, que era enorme, né? E não sentia paz, né? Fazer mais um. Aí depositou a moeda, o bispo responsável assinou o papel. Só que depois ele amassou o próprio papel dele e jogou fora, que aquilo não faz nada, aí ele começou a lutar contra. Então, só Cristo, né? Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele que ressuscitou. É Ele que é o Filho de Deus. Só Jesus salva. Só Jesus santifica. Só Jesus nos levará para a sua glória no céu. Amém? E nesse tempo de coronavírus, meus irmãos, só Jesus nos dá paz e tira o nosso pavor e medo de ser morto pela Covid-19. Então, só Jesus. Jesus é tudo para nós, né? É Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que nos dá paz, é Ele que aumenta a nossa fé, é Ele que nos esclarece, nos ajuda a entender a Bíblia, porque tantas pessoas não entendem a Bíblia, e muitos pastores pregam errado, porque ele mesmo não entende a Bíblia, né? Aí vem pregando besteira para o povo, tem pastores que levam mais gente para o inferno do que o próprio Satanás, sabia? Há pastores por aí, conduzindo mais pessoas para o inferno do que o próprio diabo. Pasmem, mas essa é a verdade, né? Ensinando doutrina de homens, ensinando doutrina de demônios, como diz Paulo a Timóteo. Mas não se iluda, só pela fé, só pelas Escrituras e só por Cristo. Quarto lugar, rapidamente, sola gratia, aí reforça tudo. Esse termo sola gratia, no latim, diz respeito a tudo que o homem possui, né? Ou precisa, ou necessita, né? O homem é a humanidade inteira. A graça de Deus está favorável ao mundo inteiro. Isso é chamado de graça comum. Uma vez Jesus disse que Deus faz chover sobre o justo e sobre os injustos. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, eu almocei hoje meio-dia. Almoçou hoje meio-dia, Natan? Não? Não almoçou? Aí tem aqui um santo católico que não almoçou meio-dia, né? O único exercício que eu estou ando fazendo ultimamente é levantamento de garfo, viu? É só esse exercício aqui, viu, minha massa? Do garfo. Então, antes de fazer esse exercício de levantamento de garfo, eu baixo a cabeça e disse: ó Deus, agradeço porque essa comida veio de Ti. Que prato delicioso, Senhor, que o Senhor me dá, obrigado. Amém. Então, a comida do crente é diferente, tudo do crente é diferente, o carro do crente é diferente, tudo banhado pela graça, a família do crente é diferente, o trabalho, o emprego do crente é diferente, tudo regado pela chuva da graça de Deus, né? Amém? Então, é somente pela graça, não é por boas obras, não é por merecimento, não é por esforço, não é por frequentar uma igreja, né? A pessoa salva precisa frequentar a igreja para sua edificação e glorificar a Deus, mas frequentar a igreja não salva, né? Não é por nada que a gente faz, é unicamente pela graça, não é por penitência. Paulo mesmo disse: eu posso dar o meu corpo para ser queimado, posso falar a língua dos anjos e dos homens, né? Isso aí é ironia, é uma brincadeira de Paulo, porque não existe língua de anjos, né? Anjo fala a língua do país que ele está, né? Se ele precisar comunicar, na época que ele aparecia, né? Como hoje os anjos não aparecem, né? Mas os anjos estão, em Hebreus capítulo 2, diz que os anjos existem para servir os santos. Então, quando vocês estão aqui, pela primeira vez eu caí dali, fui consertar o telhado e caí de lá de cima, 8 metros de altura, né? Aí, certamente, um anjo saiu a toda velocidade para mim salvar, para me defender, né? E defendeu, né?
Eu não vi o anjo, mas Deus, se Deus quiser, Ele pode usar, Ele quer usar os anjos para nos defender. Agora, só que, já que eu falei de anjo, se você crê em anjo da guarda, esquece, é mentira, né? Não existe anjo da guarda. Deus não precisa colocar um anjo como se fosse um guarda-costa para mim, não. Primeiro porque os anjos são velozes, né? Num pensamento ele está lá, socorrendo, né? Uma vez eu ia atravessando uma rua, uma avenida lá em São Paulo, essa avenida sai da Marginal do Tietê, conhece lá, gente? Sai da Marginal do Tietê para entrar para pegar a BR, a antiga rodovia da morte, a Regis Bittencourt. Rapaz, é cada caminhão. Quando eu fui atravessar a avenida, eu senti uma brecada. Dei uma brecada. Quando eu dei uma brecada, passou um caminhão desses pesadíssimos, enorme, né? Eu não duvido que foi um anjo que me puxou, né? Não duvido, né? Mas anjos são, pela graça, são obras da graça, são instrumentos da graça de Deus para defender os santos quando Deus quer. Por exemplo, todos nós aqui passamos perigo de pegar Covid, né? Eu passei vários perigos. A Sônia, então, passou uns 3, teve pertinho do amigão lá, inimigão lá, o Covid, 2 vezes, né? Ela ficou com problema de cálculo renal, nós fomos no Adrecor, as enfermeiras colocaram ela na mesma sala de um senhor de idade com Covid. A Sônia mesmo percebeu e disse: olha, aquele homem lá está com Covid, me tire daqui. Aí ela rapidamente evacuou a sala, que tinha umas 3 ou 4 pessoas. Meus irmãos, eu só não peguei Covid porque Deus não quis. Porque Deus me protegeu, ou pelo seu anjo, ou de alguma forma, eu não peguei Covid. A Sônia não pegou, vocês não pegaram, graças a Deus, amém? Se Deus não quiser. Agora, meu irmão, com 66 anos, pegou Covid. Como ele tinha comorbidade, não resistiu, morreu. Foi para o céu, está na glória eterna. Em breve nos encontraremos. Esse é o grande consolo do crente. Somente pela graça, tudo. Da salvação, santificação, proteção, suprimento, tudo, graça de Deus. É como Jeremias disse: é a misericórdia do Senhor que faz a gente não ser consumido. Por quê? Primeiro porque Deus está irado com os nossos pecados o tempo todo. O nosso pecado causa ira em Deus. Não é só os pecados dos incrédulos, não. Os pecados dos crentes causam mais ira em Deus, porque Deus fez tudo por nós, e aí nós temos ainda pecado é ingratidão, a ingratidão de pecar. Deus fica irado conosco, mas Ele tem a misericórdia dEle. Ele prometeu guardar os santos, os salvos pela graça e pela fé, até o final. Paulo disse em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vós, e existe pessoas que acham que perde a salvação. Aquele que começou a boa, Filipenses 1,6, escreve aí, irmã Márcia, Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus, como é que se chama? Arrebatamento. Até o dia do arrebatamento, porque depois do arrebatamento nós não temos a capacidade de pecar mais, né? Isso é chamado na Bíblia de glorificação. Então, até o dia de Cristo, Deus está nos guardando, e João escreve: filhinhos, estas coisas vos escrevo, filhinhos aos crentes. Ele não chama o incrédulo de filhinho. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por isso que o crente tem que mergulhar na Bíblia, ler a sua Bíblia diariamente, como você bebe água, como você se almoça, como você janta, né?
Ninguém esquece de jantar e almoçar. De tomar café, às vezes até esquece pela correria, né? O crente tem que mergulhar na Bíblia, todos os dias. Porque Jesus orou na oração sacerdotal. O que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade. Completem aí para mim, por favor. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. Jesus disse, né? Então Jesus está... Aí João diz, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, se pecou, você está frito, você vai para o inferno, né? Não, João disse, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, porque funciona assim, ó. Se você é crente, é salvo, é filho de Deus, está indo para o céu, aí você comete um pecado. Rapaz, o livro de Apocalipse capítulo 12, diz que Satanás vai correndo fofocar. Satanás é o maior fofoqueiro que existe. Vai correndo, ele sobe lá no céu e diz, olha, você viu lá fulaninho de tal lá? Ele diz que é crente e olha, eu sei que ele não vive pecando, Satanás é consciente. Eu sei que ele não vive pecando, ele não é um depravado, ele não é mas ele caiu numa armadilha lá e pecou, você viu lá? Aí como Jesus está sentado à direita do trono de Deus, já expliquei que sentado ali não é sentado, significa autoridade e poder. Como Jesus está ali, mas Jesus está perto de Deus, com certeza. Claro, eles são onipresentes, né? Onipresença quer dizer que eles estão em todo lugar ao mesmo tempo. Aí Jesus levanta e diz, epa Satanás, eu morri por esse fulaninho que você está menosprezando aí, né? Então Satanás, ninguém, o mundo, os incrédulos também menosprezam os crentes, né? Mas ninguém menospreza o crente. Se Deus é por nós, diz Paulo em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a graça de Deus está a nosso favor. E por último, maravilha, né? Se a salvação, a sua vida é pela fé, é pela graça, é pelas Escrituras, não por visões, sonhos ou qualquer outra coisa, né? Não por homens, por doutrina que os homens ensinam. Se a sua fé é unicamente nas Escrituras e é somente pela graça, então qual é o resultado normal de tudo? Deus é glorificado, somente Deus é glorificado. Eu estou pregando aqui, mas eu tenho consciência de que eu não mereço nenhum elogio de vocês, né? Vocês não precisam me elogiar. Pastor, que pregação maravilhosa. Hoje eu recebi no WhatsApp uma irmã lá de Osasco. Pastor Joanal, boa tarde, ouvindo essa pregação maravilhosa, né? Tudo bem, maravilhosa porque a graça, porque maravilhosa é a palavra de Deus. Aliás, o único maravilhoso é Jesus, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, só a Ele glória. E está lá em Isaías, que nós lemos, eu não darei a minha glória a outro. Deus não reparte glória. Sabe o que significa orgulho? Orgulho é roubar a glória que pertence a Deus. Esse negócio de endeusar pastor, nada disso. O pastor é um homem como vocês, irmãos. O pastor é um servo como vocês, né? Um servo da orelha furada. A glória é para Deus. A minha salvação não tem glória para homem nenhum. A glória é para Deus. A minha santificação, a glória é para Deus. As bênçãos que Deus me deu, a glória é para Deus, né? O meu vizinho, que é espírita, via Deus operando em minha vida, me ajudando em todas as formas. Aí ele falava, pastor, é porque o senhor plantou, aí o senhor está colhendo. Eu ficava quieto para não discutir, falei, não, eu só falava assim, não, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Eu estou andando pela graça de Deus. Amém, irmãos? Aí, as considerações finais, eu só vou dizer uma palavra, isso é tudo. Sola fide, sola
Scriptura, solus Christus. Vou botar aqui, vou ler, sola fide, sola Scriptura, sola gratia, mesmo lendo eu pulei, soli Deo glória. Ele colocou no meio, solus Christi, né? Mas eu discordo, eu acredito que a glória, soli Deo glória, tem que vir por último. Os outros poderiam até misturar lá, porque se misturar sola fide com sola Scriptura, com sola gratia, com solus Christi, é tudo obra da graça, tudo graça. Ele podia dizer aqui, tudo graça. Mas aí a glória é para Deus. Que seja glorificado em nossas vidas o nosso Deus, para sempre. Amém? Deus abençoe, bem-vindo a todos. Aí domingo que vem nós já vamos começar na Epístola de Tiago. Vamos a introdução. Sabe qual foi a pregação que mais gostaram de Hebreus? A introdução. É a que mais tem